expira, tá? Argola, expira, anel, expira é o nome técnico. Se eu dobrar, maximiza, aumenta o surgimento da tensão, aumenta o surgimento da corrente elétrica, aumenta a indução. Tá? Então veja bem, o ideal é ter uma argola, é ter uma espira. A espira é muito melhor na geração de corrente elétrica, de voltagem, de indução, de sofrer indução, do que um fio reto. A espira sofre melhor indução, maior indução, do que o fio reto. Ou seja, a tensão é maior, a corrente também é maior. Resumindo, se o ímã estiver se aproximando e atravessar a espira pelo centro, vai surgir uma corrente, digamos assim, nesse sentido, que sai daqui e chega aqui. Tá, e se agora atravessou e voltou, o ímã vai voltar, aí a corrente pega e volta. Então, se o ímã ficar entrando e saindo, a corrente vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Isso é corrente alternada. É a corrente que nós temos em casa. Tá? Ela é feita assim, lá nas hidrelétricas, lá nas termoelétricas, ela é gerada através desse sistema. O ímã varia, se aproxima, depois volta no sentido. Volta, vai e volta. Vai num sentido, volta no outro. Se ele estiver parado, nada acontece. Porque a argola, a espira, não está atravessando as linhas magnéticas. Ela está parada em relação à linha magnética, não tem indução. Só tem indução se tiver movimento. Também, de repente, o ímã pode estar parado. E a espira é que vai e volta. Mesma coisa. Mesma coisa. Pode ser o ímã indo e voltando, ou a espira indo e voltando. O importante é a espira estar evoluindo, está atravessando as linhas de campo magnético, as linhas de força de campo magnético. Aí surge nela uma voltagem e uma corrente elétrica, num sentido, se estiver indo. Se estiver voltando, no outro sentido. Então, uma espira, maior voltagem do que uma reta. E se tivesse duas espiras, muito maior voltagem. A espira tem o poder de potencializar o surgimento da tensão e da corrente elétrica. Aumenta várias espiras, aumenta muito mais ainda. E o ímã passando no meio delas, indo e voltando, indo e voltando. Qual seria o ideal para a gente fazer um experimento agora aqui? 600 espiras. Eu vou fazer um experimento com 600 espiras, 600 voltas. 500, 600, 700, 800. E o ímã passando no meio dela. Mas o ímã tem que passar corpo inteiro e voltar. Corpo inteiro e voltar. Aí vai surgir uma corrente que vai, que volta, que vai e que volta, que é uma corrente alternada. Nós podemos até acionar, ligar um equipamentozinho nela agora. Então, sendo assim, eu vou fazer 600 espiras. Como? Eu vou pegar uma seringa de injeção, material aí, que tem até nos lixos, claro, não vamos pegar seringa de lixo, né? Seringa é nova. É nova. Eu vou enrolar ao redor dela uma fita crepe. Para quê? Para melhor poder enrolar o fio esmaltado. O fio esmaltado que eu estou usando é o fio número 30 AWG. 30 AWG. Quanto maior o número do fio, mais fino ele é. Um 40 é mais fino do que esse 30. E quanto menor, mais grosso. Um 20, por exemplo, é mais grosso do que esse 30. Eu estou usando o 30 AWG. E vou enrolar ao redor da seringa. Um pedaço aqui, tá? Um pedaço. Vou colocar aqui um outro por cima aqui, só por segurança, só para fixar. Só para fixar. E vou começar a dar 600 voltas. Ó. 1, 2, 3, mas tudo concentrado no meio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou parar aqui só para explicar. Veja, eu estou concentrando no meio, eu não estou espalhando não. Aqui, se eu espalhasse, esse é o método errado. Espalhar assim não serve. Eu tenho que concentrar no meio. Concentrar no meio por quê? Porque eu vou colocar aqui dentro um ímã. Eu vou colocar dentro da seringa um ímã. E ele vai passar por todas as espiras lá dentro e sair. Passar e sair. Ele tem que passar por esse túnel, entre aspas,
de espiras completamente aqui. 11, 12, estou concentrando aí, 13, 14. Eu vou fazer aqui no meio um bolo enorme de 600 espiras. E o ímã aqui dentro, ele vai passar e voltar. Ele vai passar e voltar. Ele vai simplesmente ir e voltar. Ir e voltar. Se eu colocasse aqui dentro, ele todo espalhado, ele não iria conseguir sair do túnel, porque ele ia ficar preso dentro desse túnel completamente espalhado. E é necessário que ele entre e saia do túnel de espiras. Túnel entre aspas, né? Bom, eu dei aqui umas 15 voltas, vou parar. Por quê? Porque eu já tenho enrolado 600. Eu já enrolei 600. Se eu fosse enrolar 600 aqui, não ia dar tempo. Eu demorei 50 minutos para enrolar aqui, olha só, tudo concentrado no meio. Tudo concentrado no meio. Já coloquei aqui, ó, o ímã aqui, ó. Coloquei o ímã, tá? E o ímã vai e volta. O ímã vai e volta aqui dentro, ó. Ele vai e volta, ó, vai e volta, vai e volta. Passa por dentro das espiras. E liguei aqui na ponta um LED. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó. Vai e volta, vai e volta. Isso prova que tem corrente elétrica, que tem tensão, que tem corrente elétrica e é alternada. Ela vai e volta. O LED está acendendo. É eletricidade, é gerador de corrente alternada produzida em casa simplesmente com seringa de injeção. Gerador de corrente alternada, tá? De eletricidade alternada. Dá uma apagadinha na luz só para ela ficar. Isso. Isso. Aqui, ó. Ó. Quanto mais rápido, quanto menos rápido, ó. Por favor, pode acender. Acende a luz, está aqui. Então, isso daqui gerou a tensão, uma tensão alternada. Eu vou medir agora aqui essa tensão com o voltímetro. Eu vou pegar o voltímetro, tá? E vou medir aqui a tensão alternada. Vou medir a tensão alternada aqui, tá? Que vai ser criada aqui. É uma tensão mais difícil do que a contínua, porque ela tem hora que ela é negativa, tem hora que ela é positiva, tem hora que ela zera, tem hora que ela aparece um valor. Não é uma tensão muito fácil de ser medida, não. Os números não são tão fáceis, mas a gente vai medi-las aqui, tá certo? Tá zerado, aqui tá zerado, completamente zerado. O aparato está aqui, o LED está aqui, e eu vou agora, ó, ligar, e surgiu aqui, ó, pode ver, ó, uma tensão oscilante. Por quê? Porque vai e volta. Tem hora que é negativa até, tem hora que é positiva, tá? E isso é corrente alternada, sendo produzida com material altamente caseiro, tá certo? Material altamente caseiro e com seringa de injeção, tá certo? Eu teria que explicar depois também como que seria a indução numa placa, mas isso fica para outro vídeo. Eu fiz no fio e nas espiras. As espiras maximiza. Depois eu vou explicar na placa como seria aproximar e distanciar de uma placa. Tem placa aqui de um metal, tem de cobre aproximando. Isso é um outro vídeo que eu explicarei outro dia. Tá certo? Muito obrigado.